podem ver. Todo mundo pode ver. Entramos na sala. Éramos 6. Homens e mulheres. Entramos na sala e quebramos tudo. Quebramos cadeiras. Quebramos mesas. Quebramos a louça. Quebramos braços. Quebramos a cara dos professores. Mas outra vez sou eu, quebrando a cadeira nas costas de um professor. Eu filmei tudo com o celular. A gente empurrando os professores, dando porrada neles. Eu não tava lá. Eu não vi nada. Eu nunca pensei que alguém tivesse uma arma. Eu levei arma só pra assustar. É do meu pai. Eles queriam que eu fosse com eles. Eu disse que não, eu tentei convencê-los. Jogando as estantes no chão. Eu não ia disparar. Eu só puxei a arma pra mostrar quem é que mandava. Me trancaram no depósito porque sabiam que eu ia contar. Passei aquele tempo todo no depósito. Quando eu vi a arma, eu não disse nada. Eu nunca pensei que ela tivesse carregada. Só estando lá é que dá pra perceber os professores todos em pânico. Professores de joelho, chorando. E eu filmando tudo no celular. E eu chutando a professora de matemática. E eu com uma arma. Aí eu peguei a arma. Fiquei cego. Só conseguia pensar no professor. No que eles tinham feito ao professor. Chamávamos o professor porque era o único que nos ensinava. Aos outros não chamávamos professor. Filhos da puta. Aos outros chamávamos filhos da puta. O professor não gostava que a gente chamasse assim. O professor era bom demais. Eu disse que se o professor estivesse ali, ele não fez aquilo. O professor não ia querer que eles fizessem aquilo. Mas eles me trancaram no depósito. Quando eu reparei, tinha um monte de gente nas janelas olhando pra cá. Gritavam, todos aplaudiam. Eu até pensei que fosse um relâmpago. Um relâmpago seguido logo de um trovão. Eu disparei. Como se tivesse caído um relâmpago. Ali na sala. Os que estavam na janela começaram a gritar. E eu nunca parei de filmar. É como se estivesse vendo um filme, como se não estivesse lá. Eu juro que eu não tava lá, eu tava no depósito quando eu ouvi o tiro. Não tínhamos outra opção. Eles escolheram não ouvir. Nós tentamos falar. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Por quê? Eles querem saber por quê. Ainda bem. Foi por isso. Pra nos ouvirem. Por isso que eu disparei. Foi por isso que eu filmei. Eles não queriam. Eles escolheram não ouvir. Mas todo mundo ouve um tiro. Não se pode escolher não ouvir um tiro. Agora todo mundo quer saber por quê. Agora querem ouvir. Nós contamos. Estamos aqui pra contar o porquê. Talvez ninguém vai entender. Talvez nem nós entendemos. Mas vamos contar assim mesmo. Não, mas na praia, assim. Não. Sério? Ah, já vai pra...
Mas não sabe, ela viu. Pessoal, pergunta séria. Chiclete. Dá chiclete. Dá chiclete. Dá chiclete. Você não tem, dá chiclete. Dá chiclete. Tá me devendo, tem que cuidar. No primeiro dia, ele entrou na sala. Tava todo mundo conversando. Era um velho devagar, quase parando. Ô, você viu o filme ontem à noite? Incrível, não é? Dormi. Aquilo lá parecia uma novela. Ah, eu gostei. Eu chorei no fim. Eu acordei no fim. E o velho sentou e de repente ele disse: Alguém é capaz de me insultar? E aí nós paramos de falar sobre o filme. O filme que era ruim, né? Pelo menos até aquela parte que eu vi. Não, o filme era bom. Mas nós paramos de falar nisso. E ele repete, muito devagarinho. Alguém Capaz de Me insultar? insultar? Disse eu. Insultar, disse o professor. Chamar nomes. Xingar. humilhar. ridicularizar. Procurem no dicionário, diz o professor. Tem vários nomes, mas resume-se a isso. Um de vocês levanta-se e me insulta. Mas por que é que faríamos isso? E o professor responde: porque eu quero ver se são capazes. É uma espécie de avaliação da matéria dada. Diz o professor. Qual matéria? Pergunto eu. Filosofia. Nós já tínhamos ouvido falar desse velho. Tínhamos ouvido dizer que ele era estranho. Tínhamos ouvido dizer que houve um escândalo há muito tempo. Um escândalo, mas que tipo de escândalo não sei. Que ele tinha ficado maluco. Muito nervoso. Não foi um escândalo, se do esgotamento nervoso inventaram. Inventaram pra que todo mundo pensasse que o velho tava ficando maluco. Ah, é? Qual foi o escândalo então? Qual foi? Também não sei. Ficou 7 anos sem dar aula. Voltou só agora. Eu não sei, mas eu ouvi dizer que foi um problema psiquiátrico. A minha mãe estudou nessa escola e ela lembra dele. Ela disse que ele era um professor diferente. Estranho, divertido, mas muito estranho mesmo. Certeza. Ah, isso minha mãe que disse. Havia histórias sobre ele, mas ninguém tinha mesmo certeza se era o mesmo sobre ele. E agora tinha voltado a dar aulas. Não, talvez tivesse curado. Embora ninguém saiba do que, né? Ninguém sabia bem o que tinha acontecido. E olhando pra ele, dava pra ver que ele tinha tido alguma coisa. Mas era impossível dizer o quê. E o velho sentado olhando pra gente. E a gente imaginava qual seria a história dele. A história verdadeira desse velho estranho que nos pedia que o insultássemos. E ninguém era capaz de perguntar o que é que todo mundo estava pensando. O que é que os insultos tinham a ver com filosofia? E o professor dizia: vocês são livres. E eu penso que talvez ela já tenha começado. Vocês têm a oportunidade de escolher entre isso e aquilo. Mas esquecem-se que o mais importante é defender isso ou ser contra aquilo. Sim, a aula já começou. Vocês comem comida japonesa, bebem refrigerantes americanos, ouvem música irlandesa, vestem roupas espanholas, misturam tudo, estão abertos a tudo. E isso é ruim. Resta saber se é bom. Responde o professor. E por que que não pode ser bom? E o professor responde. Eu lembro muito bem porque eu tive que pensar na frase várias vezes para entender. E por que é que eu não poderia julgar que é ruim? Eu também me lembro. Por que é que eu não poderia julgar que é ruim? Apesar de ainda não perceber bem o que ele queria dizer, eu resolvi tentar continuar a conversa e eu disse: mas o professor acha ruim a comida japonesa? Ou acha ruim que eu coma a comida japonesa? E qual é a diferença? Pergunta do professor. E nessa altura eu já tô rindo, porque eu acho piada que o tema da nossa primeira aula de filosofia seja sushi. E eu começo a pensar o porquê é que eu nunca comi comida japonesa. Como que é o nome disso? Sushi. Eu nunca comi isso. Sério? E eu respondo: o professor é livre pra não gostar de comida japonesa e eu sou livre pra gostar. Só isso? Diz o professor. Ninguém responde. Só isso que, digo eu começo a ficar irritado e também me irrita que ninguém responda. Ele começa a ficar irritado e o professor sorri. Parece que tá tirando uma pra nossa cara. Eu estou pensando com os senhores.
Se é ridículo ou não, depende da qualidade do vosso pensamento. Olha, eu não sei não, mas eu acho que eu vou perder a razão com esse velho. O professor pode não gostar de comida japonesa, mas não pode me impedir de gostar. Porque eu sou livre pra gostar e pra escolher o que eu quiser. Quer dizer, isso é o professor falando. Que não serias capaz de ser contra alguém gostar disso ou daquilo. As pessoas não são livres? Cada um gosta do que quiser. E desde que não nos chateie, não temos nada a ver com isso. Quer dizer, diz o professor, que eu não poderia ser contra gostarem disso ou daquilo. Acho que não. O professor não poderia ser contra. Eu escolho o que eu quiser. E se escolherem ter um escravo? Se forem a favor da escravidão? Eu não poderia ser contra essa escolha. A escravidão não tem nada a ver com comida japonesa. Insultos, filosofia, comida japonesa e escravidão. Essa já é a melhor aula da minha vida. Naquela altura, eu ainda não sabia que o professor ia ser a pessoa mais importante da minha vida. Eu começo a pensar que o velho é maluco, que ele tá senil, que mandaram um professor avariado. Por quê? Diz o professor. E eu respondo. Porque a escravidão é contra os direitos humanos. E comer sushi não é. Pimba! Mas há pouco menos de 200 anos, a escravatura não era proibida. Sempre houve escravos e até há pouco tempo era perfeitamente normal. Até os escravos achavam normal ser escravos. Quem é que te garante que daqui a uns 200 anos comer comida japonesa não será visto como uma coisa abominável? Não haverá quem pense nisso. Não haverá quem pense que os peixes que morrem para você comer o seu sushi são assassinados pro seu prazer. Não haverá quem pense que é hediondo os humanos matarem outros animais para comerem. Se aquelas pessoas que hoje são contra comer essa comida, elas não poderão ser vistas como heróis, da mesma forma que nós, hoje, achamos heróis aqueles que lutaram contra a escravidão? Se aquelas pessoas que lutaram contra a escravidão não achassem que fosse possível interferir nas escolhas dos outros, nunca teria sido abolida a escravidão. Nunca teria sido feita uma lei que agora todos nós devemos cumprir. Tudo isso disse o professor. Mais ou menos tudo isso. Tudo isso, gente, palavra por palavra. Eu lembro que eu anotei no meu caderno tudinho. Palavra. E eu murmuro. Tá. Só que agora a gente vive numa democracia. Cada um faz o que quer. Aí o professor fica sério. Parece zangado. Avança uns passos. Democracia. É o que ele diz. E de repente parece maior e mais jovem. Passa as mãos pelo cabelo branco, como se estivesse se preparando para alguma coisa. Como se só agora a aula fosse começar. Mas em democracia, pelo menos essa que falas, mesmo que eu vote em alguém, a maioria pode ser contra. Isso não é interferir na minha escolha? Não é isso a tua democracia? E eu penso, por que eu fui discutir com esse velho? Por que eu não fiquei quieta com os outros? Por que eu tenho essa mania de ser inteligente? E agora, o que eu falo? O velho parece se acalma. Não se preocupe, você estava indo bem. Foi só uma palavra. E às vezes as palavras, elas são maiores que nós. Portanto, pensa bem antes de dizer democracia. Há palavras perigosas, há palavras que são quase palavrões. E se fosse para dizer palavras como essa, era melhor ter me insultado quando eu te pedi. Nós rimos. O velho sorriu. Talvez o velho não esteja senil. A senhorita! E aponta pra mim. A senhorita viu o filme ontem, não foi? Foi. E o senhor? E aponta pra mim. O senhor viu o mesmo filme. A senhorita gostou e o senhor dormiu. Mas não é um problema um gostar e outro não, certo? Temos que ser tolerantes. As pessoas gostam de coisas diferentes. Enfim, não é isso? Mas, se um de vocês não tiver a vontade de convencer o outro de que o filme é bom ou ruim, não há nada para discutir. E se não há nada para discutir, não se avança.
E pode pensar que é arrogante convencer os outros das nossas opiniões? Mas se não houvesse alguém assim arrogante, ainda tínhamos escravos, percebe? Não se fazia filosofia. Não se tentava seduzir alguém que não gosta de nós. Não que eu esteja nem aí pros seus amores. Pelo contrário, estou muito interessado nessa aula, diz o professor. E nesta aula, eu quero que vocês defendam coisas que pareçam absurdas. Como pareceu absurdo aos escravos um dia serem livres? Como parece absurdo que eu seja contra alguém comer comida japonesa. Mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça ruim. Mesmo que vos custe caro, mesmo que pareça proibido, insultoso e arrogante. Por isso é que quero que me insultem. Quero que me insultem agora. Disse o professor. E segue-se um longo silêncio. Estúpido. Isso é pouco. Estúpido. Foi mais pausado, mas continua sendo pouco. Palhaço. Isso não é um limite, eu não me sinto insultado. Professor, não tenha medo, isso faz parte da aula. Não é pessoal, não vou levar a mal o que me disserem. Bicha. Isso mesmo! Filho da puta. Muito bem! Camelo! Pode ser melhor. Grande camelo! Eu já volto, senhorita. Próximo! Merdoso. Ok. Impossível. Eu não vou obrigar a senhorita. Desculpa. Tenta só uma vez e se não conseguir, não há problema. É, não é assim tão difícil. Você quer que eu diga um insulto no seu ouvido? Posso, professor? Pode. Eu não sou capaz de dizer isso. Vai. Fique à vontade, diz o professor. Pinto mole. Diz o professor. Pinto mole, monte de merda. Muito bem, diz o professor. Não me desculpa. Isso aí já não foi. Cara de cu. Acho que já chega. Diz o professor. Desculpa, eu me entusiasmei. E o professor volta atrás. Já pensou? Eu não posso. Não quer. Eu não quero dizer essas coisas, o professor não pode me obrigar, eu não quero. Tudo bem. Mas aos próximos eu peço que sejam mais criativos. Melancia podre! Boa imagem, mas pouco ofensiva. O senhor é uma varize no cu de um elefante tão inchada que parece uma melancia podre! Não, senhor. O senhor é um vômito de sushi enrolado numa alga de merda! Meu, usar um tema de comida japonesa foi de mestre. Uma última rodada. Diz o professor e aponta pra nós. Pica mole, pica de andorinha. Cagalhoto grudado na privada. Cérebro de hemorroida. É tão velho que se fosse uma vaca daria leite azedo. É uma minhoca no sovaco de um javali. É um temaki de peixe podre regado com mijo de soja! Acho que por hoje já chega. Diz o professor. Há um limite. Para a quantidade de comida japonesa, vocês podem me chamar no mesmo dia. E o professor diz: agora eu vou pra casa curar meu amor próprio. Estão todos de parabéns. Todos. Acho que vamos ter um ótimo ano letivo. Acabou. Se liga. Depois ele passa. E nós saímos da sala. Não sabíamos bem o que tinha acontecido, mas tinha acontecido alguma coisa que nunca tinha acontecido antes. Estávamos diferentes. Não era diferente. Era mais juntos. É, olhávamos uns pros outros como se tivéssemos passado por qualquer coisa juntos. Qualquer coisa que só nós sabíamos o que era. Apesar de não sabermos como se chamava. É, como se tivéssemos passado um dia presos no elevador. Se fôssemos os únicos sobreviventes de um desastre de avião. No intervalo, fizemos contar pra todo mundo. Contamos assim por cima, né? As partes mais engraçadas. A parte dos insultos. Eles estão empolgados com A aquilo. escola inteira não se falava de outra Mas coisa. todos queriam saber como ele era porque tinham ouvido as histórias. E nós contamos a aula. É, e todo mundo concordou que as histórias deviam ser verdade. Não, mentira, né? É, mas todo mundo concordou que
ele era mesmo estranho. Não se falava em outra coisa. Os alunos, os professores, Os auxiliares, a tia da cantina. O novo diretor e a nova diretora adjunta. E foi nesse dia que começou o inquérito. Se soubéssemos, não tínhamos dito nada no intervalo. Nunca passou pela nossa cabeça que desse no que deu. Mas o professor imaginava que isso podia acontecer. Claro que imaginava. Ele queria que isso acontecesse. Olha, seja como for, foi por nossa causa que o inquérito começou. Por nossa causa que o novo diretor... E a nova diretora adjunta. Foi por nossa causa que eles começaram o inquérito. Porque nós estávamos entusiasmados. E nós espalhamos o entusiasmo pela escola. O que não se falava em outra coisa. Porque alguma coisa tinha mudado. Não sabíamos o quê. Alguma coisa. Fomos sendo chamados. Não demorou muito. Umas semanas. O diretor já tinha mudado as regras de uso dos banheiros. Vamos ser uma escola modelo, dizia o novo diretor. Tinha mudado as regras de empréstimo de livros na biblioteca. Haverá novas normas adequadas ao novo ensino, dizia o diretor. Mais responsabilidade, mais liberdade para uma escola de todos. As regras disciplinares nas aulas e nos intervalos. Juntos seremos uma escola melhor. Não demorou muito. Umas semanas. Um a um fomos sendo chamados. E nas aulas de filosofia, todos na frente escondida, sentávamos em cima das mesas e o professor dizia: Não acreditem em mim. E umas semanas depois, o diretor anunciava: Só quero que sintam que a escola é de vocês. Confiem no meu projeto. Um a um fomos sendo chamados. Ouçam, dizia o professor. A escola já é de vocês. Quero uma escola onde todos podemos estar juntos. Onde todos podemos ser melhores. A questão é o que vocês fazem com a escola. Eu tenho um plano para essa escola. A questão é vocês terem os seus próprios planos. As coisas não podem continuar como antes. As coisas não podem continuar como antes. Peraí, quem foi que disse isso? O professor. Não, foi o diretor. Não foi isso que ele disse. Quem? O professor. Mas foi o diretor que disse isso. Mas você sabe de tudo. Gente, o professor disse: as coisas nunca
nunca continuam como antes porque ele tava falando de mudança pra sempre. Ele tava falando de liberdade individual. Outra aula, muito depois. Nós nem sempre concordamos. Já lembramos tudo o que aconteceu várias vezes. E nem sempre concordamos. Às vezes mudam as datas. Outras vezes as frases. Nem tudo que vamos contar Aconteceu exatamente assim. Mas concordamos que é mais importante contar essa história do que lembrar quem que disse. Ou quando aconteceu isso ou aquilo. Porque no fundo, fizemos o que fizemos para poder contar a história do professor. Com erros. Portanto, já sabem, nós nem sempre concordamos. Mas é impossível concordar porque essa é a história do professor. Vocês também não vão concordar. E naquela altura, as histórias sobre o professor corriam pela escola e pelas casas. Dizia-se que ele nos confundia. Os alunos do professor se vestem de forma diferente. respondem torto, tão sempre lendo. Querem mudar as regras. Não cumprem as regras. Acho que vai pagar, eles vão na conversa. E o diretor? O novo diretor? Eu tenho um plano pra essa escola. O novo diretor disse que era preciso fazer alguma coisa. Que aquele professor não se encaixava no plano. Que aquele velho era um empecilho. Que era do contra, antigo, estranho, perigoso. Não sabemos o que terá dito. Nem concordamos sobre o que não sabemos que disse. Mas sabemos e concordamos que disse alguma coisa. Disse alguma coisa antes. Porque o que ele disse a seguir foi: vamos abrir um inquérito. E quando foi chamado primeiro, o professor disse: Se perguntarem sobre as minhas aulas, não mintam. E por isso é que sabemos que ele sabia. Ele sabia como é que a coisa ia acabar. Ele queria que acabasse assim. Porque ele queria que nós contássemos tudo. Todas as coisas. Todas as aulas. Tudo que sabíamos que era bom para nós. E tudo que não tínhamos a certeza se era bom ou mal. e tudo que era mal. Tudo que eram as nossas aulas. E um ano fomos sempre chamados. E eu fui a primeira a ser chamada. Logo em fevereiro. Porque na reunião de pais de início de ano, os meus pais tinham dito que eu tinha sido obrigada pelo professor a dizer palavrões logo no primeiro dia de aula. E que eu estava muito perturbada, que tinha tido pesadelos e que a escola não podia permitir uma coisa dessas. E o diretor, sentado à minha frente, a gravata de seda amarela, o diretor esconde um sorriso por trás da cara séria. Diz que meus pais foram uma grande ajuda porque queria fazer qualquer coisa em relação àquele professor. E esperava que eu também fosse uma ajuda. Que seguisse o exemplo dos meus pais e que contasse tudo como tinha acontecido. E eu contei. Eu só não disse os palavrões, mas o diretor disse: Escreva os palavrões neste papel. E eu escrevi. E ele leu. A cara dele ficou vermelha. Desapareceu o sorriso que estava escondido por trás da cara séria. O vermelho das bochechas fazia contraste com o amarelo da gravata e eu comecei a chorar. E agora, o que vai acontecer comigo? Com você? Nada. Desde que continue me contando tudo o que acontece nessas aulas. Eu não ri como os outros, eu não disse nenhum palavrão.
aluna. Sou. E o diretor mandou não falar sobre aquilo com ninguém. E que fosse contar todas as semanas como tinham sido as aulas. Entendeu? Sim. E um a um fomos sendo chamados. E em março, logo no início, o diretor me chamou. Ele me mostrou um papel com xingamentos. Eu disse que eu conhecia aquela letra e ele guardou logo o papel. Você assistiu a essa palhaçada? A quê? Digo eu, me fazendo de bobo. Não se faça de bobo. É verdade que na aula de filosofia os alunos foram obrigados a dizer palavrões. E que assistem ao futebol e apostam lá dinheiro em qual é o jogador que irá marcar o gol. Olha, seu diretor, eu mal presto atenção nas aulas de filosofia. Porque eu tô sempre jogando jogos no meu celular. E é verdade que você chamou de incompetente a sua professora de matemática. É isso que eu ando aprendendo na aula de filosofia, ser insolente com os outros professores. Incompetente? Tá vendo, seu diretor, isso aí não faz sentido. Por que eu chamaria de incompetente a professora de matemática? Hã? Até porque a competência dela não me incomoda. E eu passo a maioria das aulas de matemática jogando jogos no meu celular. Suas notas estão baixas. Esse comportamento não ajuda em nada. Será que não percebe que esse professor está te prejudicando? Não é o professor, é o celular. Põe esse pra fora daqui! E fique avisado que a primeira oportunidade vou arrumar uma maneira de te suspender. Desde que não me tire o celular. E ele saiu da sala do diretor. E na aula, contou ao professor como tinha sido a conversa. Mas o professor disse: Se fizerem perguntas sobre a minha aula, já disse. Contem tudo exatamente como acontece. Porque se contarem outras coisas, eu não poderei me defender. Eu só posso me defender da verdade. Eu só queria ajudar. Mas eu não pedi ajuda. Responde, professor. Então eu volto à sala 501. A sala do diretor. Aquilo sobre os insultos ao futebol era verdade. Bem que eu achava que você não queria ser suspenso. Eu vou embora. E um a um fomos sendo chamados. Eu não sei se foi em março ou abril. Tava chovendo granizo. As pedras batiam com força na janela da sala do diretor e eu custava ouvir a voz dele. E quando ele terminou de falar, eu entendi que a ideia, de forma geral, era eu vomitar tudo que eu sabia e contar a minha história. E foi o que eu fiz. É verdade que eu ando fazendo os grafites pela escola. Sou eu que assino o K. E fiz os desenhos nos banheiros e no laboratório. E na parede do portão da entrada também. Quando ele me pergunta se o professor sabe dos meus desenhos, eu respondo que sim. Quando ele me pergunta se o professor me encoraja, eu digo: o professor me dá conselhos estéticos. E os meus grafites têm melhorado muito por causa dele. Eu também digo que eu já decidi que eu vou continuar a pintar. Por causa dele.
é que eu quero ser artista. Mas o que o diretor quis entender é que eu picho as paredes da escola por causa do professor. Que também é verdade. O diretor ainda disse mais alguma coisa, mas o granizo estava batendo com muita força, eu já não vi nada. Quando eu cheguei em casa, eu soube que eu estava suspensa. Por 2 semanas. Tinham telefonado da escola. Já tinha parado de chover granizo. E 1 ano fomos sendo chamados. Em maio, depois do jejum, me chamaram. O diretor usava uma gravata de seda azul. Afinal, o que é isso de não comer? É filosofia. Respondo eu ao diretor. Explique-se. O professor disse que é uma experiência. Ele mandou vocês não comerem? O professor disse que era opcional. Não comer. Sim? A experiência é não comer. Sim. De onde que ele tirou essa ideia? Ah, não é dele, é do Aristóteles. Aristóteles. É um filósofo. Claro que é um O filósofo. senhor podia não saber. O que eu não sei é como é que o Aristóteles teve a ideia de vocês não comerem. É que o Aristóteles disse que só somos capazes de sentir verdadeira compaixão por uma tragédia que um dia possa acontecer com a gente. Então vocês não comem para saber o que é que sente uma pessoa quando morre de fome. É isso? Acho que sim. E você acha isso normal? Normal? Não. Mas eu também não acho mal. Eu tenho muita fome. Quanto tempo você não come? Desde ontem de manhã. E quanto tempo dura essa experiência? O limite é o de cada um. O velho tá maluco. Eu preferia que eu chamasse de professor. Ele tá maluco, isso tem que parar. A colega de vocês que já desmaiaram. Tiveram sorte. Agora já podem comer. Vocês estão preocupados com a fome no mundo? Por que não enviam arroz pra África? Hã? Organize uma campanha de solidariedade na escola. Acho que a ideia não é essa. Acho que a ideia é filosofar. Você chama de filosofia passar fome? Quem diga que é liberdade, nosso corpo é o único lugar onde somos livres. Quem disse isso? Há quem diga que o jejum abre os olhos, que ganhamos um novo olhar, vemos as coisas diferentes, nos tornamos mais puros. Ele disse isso? Acho que isso está escrito nos livros. Mas isso você vai ter que perguntar ao professor, afinal sou seu aluno. E ele também ensina vocês a serem assim? Sarcásticos. Não? Isso eu aprendi sozinho. Vai embora! E coma qualquer coisa. Eu fui. E comi 3 sanduíches de presunto. E ainda hoje não sei se sinto verdadeira compaixão por quem passa fome. Depois da história de jejum, começou a marcação cerrada. A diretora de junta foi à nossa sala Com seu lenço de seda azul e amarelo. e disse ao professor que o diretor tinha mandado dizer que a partir de agora devia restringir-se ao ensino da matéria que está no programa. Que é o que eu tenho feito, disse o professor. Mas deve ser feito de forma normal, disse a diretora adjunta. Caso contrário, o diretor irá fazer uma denúncia ao Ministério e suspendê-lo de suas funções. Há demasiadas queixas de pais, alunos. O senhor está no fim da carreira. Tenho certeza de que não quer prejudicar a sua aposentadoria e de que não voltou ao ensino ao fim desses anos apenas para causar mais problemas do que aqueles que se diz que já teve em sua carreira. Comporte-se bem. Dê um exemplo. Com certeza, disse o professor. E ela sai. Gênero Cleópatra em Roma, com saltos altos fazendo barulho no
sala. E nós chegamos à conclusão Que o professor, afinal, não é um rebelde que pensava. Que o professor não responde torto quando é preciso. Que ele é só garganta. Que ele só tá preocupado com a aposentadoria e com essas coisas dos velhos. Então eu sou chamada à sala 501. E estão lá o diretor, Boa tarde. ele está de gravata laranja. E está também a diretora adjunta. Boa tarde. O lenço dela e a gravata dele não combinam. É o que eu penso quando eu entro na sala. E eles me perguntam como é que foi a aula hoje. Como foi depois da senhora diretora adjunta ter saído da sala? E eu penso que o professor pediu para não ocultarmos nada, para não escondermos o que se passa na sala. E mesmo sendo difícil para mim, eu conto o que aconteceu. E eu até me divido enquanto eu me lembro. Conta ou não. Depois que a diretora saiu, Diretora adjunta. depois que a diretora adjunta saiu, Senhora diretora adjunta. ficamos pensando que o professor era manso que nem um cordeirinho e que afinal tinha sido tudo garganta. E quando eu digo isso, o diretor e a diretora adjunta se olham como se eles fossem amantes ou algo assim. Continue. E naquela altura perguntamos ao professor se ele vai mesmo obedecer. E ele disse que ele tem uma história para nos contar. Quando eu comecei a dar aulas, Dizia o professor. conheci um velho professor de química que já estava meio senil. Pelo menos é o que todos pensávamos. Era um homem mole, distraído. Os alunos faziam dele gato-sapato. Passavam aulas zombando dele. Cada dia mais me custava assistir aquilo. Este professor, não sei se por estar velho, por ter sido sempre assim, não conseguia fazer com que os alunos o respeitassem. Então o professor continuou. Então, um dia eu fui conversar com ele e fui perguntar como é que ele conseguia aguentar aquilo, como ele conseguia suportar a humilhação. E ele me respondeu: é simples, eu me vingo deles. Como assim? Perguntei eu. Eu ensino tudo errado, respondeu ele. Ensino tudo ao contrário. Passo as aulas ensinando coisas que estão erradas. Todas as fórmulas, reações químicas, nomes científicos, tudo errado. E como sei que nenhum aluno jamais irá checar aquilo que um professor lhe diz, estou lhes fazendo um mal, incomparavelmente maior àquele que eles fazem comigo. Então o professor começou a fazer o mesmo conosco. O mesmo. Ensinar ao contrário. Ele disse que era a única forma de seguir o programa e o que está escrito nos manuais, como o senhor diretor e a senhora diretora adjunta pediram. Então agora ele ensina tudo ao contrário. Ele passa as aulas contando mentira e nossa lição de casa é descobrir onde é que ele mentiu. E as semanas passavam, As aulas seguiam e o inquérito continuava. Como um ruído que quase não se notava. Como um mosquito numa festa. Mosquito que ninguém ouve porque as pessoas estão falando e dançando. Porque a música está muito alta. Um mosquito que só se vai ouvir quando todos forem embora. Quando as luzes da casa se apagarem. Quando todos se deitarem. E então esse ruído que ninguém ouvia vai tornar-se audível. Cada vez mais forte. Até ser insuportável. e assim continuava o inquérito, como alguma coisa que pode ser ignorada, até o momento em que se torna insuportável. Como um mosquito numa festa. E um a um continuávamos a ser chamados. Eu fui chamado logo depois da Páscoa. E você sabe alguma coisa sobre este vídeo obsceno que foi colocado na internet? Foi logo depois da Páscoa. Eu lembro porque eu li o Banquete de Platão 3 vezes na Páscoa. E foi nessa época que a gente fez o vídeo. A única coisa que eu preciso saber é se
tem conhecimento deste vídeo. Se ele o aprova, se foi ele quem deu essa ideia. Eu estranho estar só a senhora diretora adjunta conduzindo o interrogatório. Onde é que está o diretor? O diretor não quis se envolver. Ela ajeitou lenço de seda. Está muito preocupado, mas acha que não deve se envolver pessoalmente nessa parte do inquérito, porque quando toca a sexualidade dos estudantes, entramos num terreno muito delicado. Então mandou a senhora. Achamos que seria melhor uma mulher tratando desse assunto. Eu também acho. Se é uma questão sexual, eu prefiro que seja a senhora a diretora adjunta tratar do assunto. Foi você? Foi. E a menina sabia que estava sendo filmada? Sabia. E é você que está com ela no filme? Sou. E o professor de filosofia tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Foi ele que deu essa ideia absurda de vocês fazerem o filme? Não, a ideia foi nossa. Foi ele que filmou! É uma webcam, uma câmera ligada no computador para as pessoas se verem pela internet. Eu sei o que é! Meu filho tem uma. E quem é a menina? Percebe que é um pouco deselegante dizer quem é, né? Deselegante. É. Você põe na internet um vídeo com dois adolescentes fazendo sexo e vem me falar de elegância. Mas o sexo é elegante. Depende dos praticantes, claro. Estou farta dessa impertinência. Além do mais, nós tivemos tanto trabalho para encontrar posições que não revelassem a nossa identidade. Você vai ser expulso. Isso aqui eu acho muito deselegante. E um a um, todos fomos chamados. Ele vai ser expulso. Mas já está decidido. E se não quer que aconteça o mesmo com você, vai me explicar o que o professor de filosofia teve a ver com essa história? Eu tinha ido à sala 501 quando eu soube da expulsão. E eu disse que era eu que estava no vídeo. E eu até mostrei a marca que eu tenho na barriga. Essa sala tinha que me expulsar também, porque eu tinha tanta responsabilidade quanto ele. E que era discriminação se expulsassem ele por ser homem. Mas eles disseram que eu era uma boa aluna. E eu disse que se ser uma boa aluna era ele ser expulso e eu ficar. Então eu queria ser uma má aluna. Que tinham passado meses, anos, à espera que me acontecesse alguma coisa. À espera
espera de me sentir mal quando chegassem perto de mim. À espera de me sentir em casa, na minha própria casa. À espera que me dissessem o que era melhor pra mim. Como é que eu tinha que viver minha vida. Se eu devia tomar chá ou café. Se eu devia esperar ou não. Se eu devia falar ou ficar calada. E um dia, o professor passou a aula falando de livre-arbítrio. Falando do indivíduo. E de como é difícil, como é quase impossível fazer alguma coisa que nos encha de alegria. Que é o que queremos dizer e fazer. E de como é preciso ser radical para conquistar essa liberdade. Eu acho que foi isso que ele disse. Mas eu me lembro perfeitamente dele dizer. Mesmo no fim da aula, mesmo antes de tocar o sinal pra gente ir pro intervalo, eu lembro dele dizer: vocês são as pessoas por quem vocês estavam esperando. Você é a pessoa por quem você estava esperando. E aquilo parecia publicidade. Parecia um político falando, parecia o refrão de uma canção. Mas eu acreditei. Vocês são as pessoas por quem vocês estavam esperando. Você é a pessoa por quem você estava esperando. E então olhamos um pro outro. E então decidimos ir pra cama. E decidimos filmar. E decidimos pôr o nome do professor no título do vídeo. E decidimos pôr o vídeo no YouTube. E agora estou feliz. E eu também. Acusado de incitar menores à prática de pornografia, De abuso de poder, obrigando aos alunos ao uso de linguagem obscena nas aulas. De promover valores antidemocráticos e antissociais. de defender práticas que levam à anorexia, jogo ilegal, Vandalismo, Instabilidade emocional. e delinquência. E em setembro, o professor foi chamado à sala 501. Mandaram vir os outros professores da escola. Mandaram vir os nossos pais. Mandaram vir gente do Ministério, da Delegacia Regional de Ensino, do governo. Da Câmara Municipal. Da Associação de Pais. Disseram que, por enquanto, não envolveriam a polícia. Mas a notícia saiu em alguns jornais. Não estava na primeira página, mas eu falava da pornografia. Um dos jornais falava de suspeitas de pedofilia. E a polícia disse que ia iniciar uma investigação. Assim que o inquérito interno terminasse, iam investigar. E o diretor prometeu toda a ajuda na investigação. E nesse dia, em setembro, leram as acusações ao professor. Leram trechos do que tínhamos dito ao diretor e à senhora diretora adjunta. E nós não pudemos entrar. E o tempo começou a passar muito depressa. Como uma paisagem vista de dentro de um trem. E na sala 501, mandaram o professor falar. Que se explicasse agora. E eu estava encostado na janela e ouvia o professor. Eu vejo aqui pais, professores, governantes, e me alegro. Porque embora saibam que estejam aqui para resolver um problema, e acreditem que seja eu esse problema, as minhas aulas conseguiram ao menos que estivessem aqui. E é sempre um motivo de alegria ver uma sociedade tão interessada na educação dos filhos. Eu estou alegre, portanto. E eu repetia tudo que o professor dizia aos outros que estavam à minha volta. O rumor, a ignorância que não aceita ficar muda e que tantas vezes discursou sobre mim. E que me fez até desistir do ensino durante anos. Mas se alguma coisa eu aprendi nesses 7 anos que eu fiquei sem ensinar, é que as injustiças não devem nos entristecer. Ao contrário, elas devem nos encher de alegria de as combater. Por isso eu voltei a ensinar. E daí eu tirei muito prazer.
Eu estou alegre, portanto. Estou alegre, portanto. E nessa altura, eu vou pra casa. Eu penso que temos que fazer alguma coisa. Eu resolvo dar a volta e abrir a porta. Eu me penduro na janela pra olhar lá dentro. E o professor continua a discursar. Quanto à linguagem obscena, é verdade que a praticaram na minha aula. Embora eu tenha que dar o mérito às famílias desses alunos e aos seus professores anteriores, alguns destes aqui presentes, uma vez que estes alunos se mostraram exímios nessa matéria. E eu entro na sala 501 e vejo o diretor, vejo o professor, vejo os meus pais e eu quero falar. Eu vejo como o professor sorri pra ele. E depois olha pra janela e sorri pra mim. E o diretor grita que eu tenho que sair. E eu penso que temos que fazer alguma coisa. E o professor sorri, muito Os calmo. meus pais também estão lá e gritam que eu tenho que sair. E eu estou em casa, remexendo na gaveta das cômodas do quarto dos meus Eu pais. saio da sala 501 sem dizer uma palavra. Arrependido de não ter coragem para dizer. Mudo. Furioso. E o professor ainda sorri. E depois continua a dizer. Quanto ao jejum, como experiência filosófica acerca das vítimas da fome, fiz porque achei excessivo pedir-lhes que atirassem uns nos outros para aprenderem sobre a compaixão pelas vítimas da guerra. Estou certo que apreciam a minha sensatez nesse caso. E eu tiro a lata de spray vermelho que tenho na mochila. E eu, olhando o professor andando de um lado pro outro enquanto fala como nas aulas. E vejo que ele olha pra mim quando diz. Reparo que não me acusam de nenhum ato reprovável, mas de promover e incitar comportamentos nos meus alunos que os aqui presentes consideram reprováveis. Dizem que confundi os meus alunos, esquecendo-se que a confusão faz parte da natureza do aluno e a condição da sua idade. É verdade que me aproveito disso. Faço como qualquer outro professor deveria fazer, porque sem confusão não se pensa, não se ensina, não se aprende. E se são confusos os meus alunos e cometem atos que os presentes consideram reprováveis e por isso me culpam, não deveriam então ser culpados os professores de todos os jovens que alguma vez agiram fora do que é considerado legal, normal ou aceitável? Eu gostaria de ver estes professores assumirem a sua cota de responsabilidade nas ações dos seus alunos, da mesma forma que eu faço, aqui e com orgulho, embora os presentes as considerem reprováveis. E eu escrevo filhos da puta do lado de fora da sala 501. E eu engulo a pistola do meu pai, enfio na mochila e corro pra escola. E o professor continua a falar. Sei que discutem internamente qual seria a punição mais razoável para minha conduta. Aposentadoria compulsória, expulsão, passar o caso à polícia ou um simples pedido público de desculpas. Peço humildemente o direito de fazer uma sugestão. Parece-me que a punição mais razoável seria um aumento salarial. Ele falou de aumento salarial. Estamos todos aqui fora. Eu digo que precisamos entrar lá dentro, fazer alguma coisa, seja o que for. Que eu tenho as pernas bambas. Eu tenho as mãos sujas de tinta vermelha. Eu tenho vontade de ir ao banheiro. Eu tenho a pistola do meu pai. Tenho vontade de quebrar a cara deles. Tenho medo. E o professor diz. Finalmente, sei que não darei a próxima aula aos meus alunos e sei também que lhes terá custado serem parte desse processo e obedecerem à verdade, como eu lhes pedi. Gostaria, na medida do possível, que lhes transmitissem o que aqui disse, acrescentando que esta é a minha última aula, que a matéria está dada e que façam um exame de avaliação que entenderem necessário. E nessa altura nós dizemos: Vamos entrar! E eu digo que não! E por isso a gente trancou ela no depósito. E eu bato na porta e grito! E eu bato na porta e grito! E eu bato na porta e grito! E nós entramos na sala. Todo mundo tá em O silêncio. professor acabou de falar agora. E nós entramos. O professor de pé no meio da sala. Nenhum som. Entramos na sala e quebramos tudo! Quebramos cadeiras! Quebramos a louça. Quebramos braços. Quebramos a cara dos professores, dos pais, de todo mundo! Eu filmei tudo com o celular. A gente empurrando os professores, dando porrada neles. Jogamos as estantes no chão! Eu puxei a arma. Eu vi a arma. Os professores de joelhos chorando. Os pais de joelhos chorando. As pessoas do ministério, da Câmara, todos de joelhos chorando. E eu filmando tudo com o celular. Eu chutando a professora de matemática! E eu com uma lata de spray pichando na parede. Aí eu peguei a arma. Fiquei cego. Percebe?
monte de gente nas janelas olhando pra cá. Uns gritavam, outros aplaudiam. Os que estavam na sala levantavam e corriam. Outros se escondiam debaixo das cadeiras. Professores, pais, a diretora adjunta de um chá. E o professor de filosofia junto do diretor. O diretor junto ao professor no meio da sala. O diretor parecia que ia fazer alguma coisa. E o professor tinha um ar calmo. Eu até pensei que fosse um relâmpago. Um relâmpago seguido logo de um trovão. Eu disparei. Como se tivesse caído um relâmpago. Ali na sala. Os que estavam na janela começaram a gritar. E eu nunca parei de filmar. Não percebi quem é que eu tinha acertado. Não vi quem é que tinha caído depois do tiro. Se era o diretor ou o professor. Alguém caiu. Eu tinha apontado na direção deles. Eles estavam juntos um do outro. No meio da confusão não conseguíamos ver. Mas o vídeo dá pra ver bem. Eu filmei tudo com o celular. A imagem não é muito boa. É, mas no vídeo dá pra ver bem que somos nós. Tá tudo no YouTube. E dá pra ver bem quem levou o tiro. Todo mundo pode ver. O professor tinha um ar calmo.